Eu quero ler com você uma palavra linda nessa noite, aleluia. Você sempre vai me ouvir dizer isso, que a palavra é linda, porque a palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. Ageu 2:9 é um texto extremamente conhecido pelos leitores da Bíblia Sagrada. Se você puder colocar para mim a versão ARC, glória a Deus, isso. Mas para você ler na sua casa, você que não tem muita intimidade com a Bíblia, compre uma Bíblia NTLH para você ler em casa. A linguagem dela é muito clara para quem não tem muita intimidade com a Bíblia. Então a NTLH, ela é uma linguagem muito boa para quem ainda precisa de um pouco mais de esclarecimento, tem dificuldade de compreender a palavra. Eu gosto muito dessa versão, mas para ler na igreja eu gosto da RC. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Podem vos assentar. Só para esclarecer algo aqui, pastora, por que esse tanto de linguagem bíblica? É porque a Bíblia, ela foi escrita em dois idiomas. Ela foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, e alguns textos específicos, e bem poucos, no aramaico. E cada pessoa que fez a tradução para a linguagem usual, traduziu de uma forma, não que esteja errado, mas uma só palavra, ela pode mudar, ela pode variar. Então é nessas variações que há uma diferença nas traduções, mas todas são muito boas. Eu não tenho como dizer para você, essa é melhor ou essa é pior. Não, é que às vezes algumas linguagens, para quem está começando agora a leitura, vai ser melhor, mas todas são boas no quesito, no mérito, régua alta, boa, todas são boas, amém? Então tá bom. Então vamos lá. Durante o período em que Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida, eles caminharam no deserto e Deus estabeleceu que Moisés fizesse uma tenda, e essa tenda era o ponto de encontro de Israel para com o Senhor, para com Deus. Essa tenda, ela tinha alguns nomes: era tenda da congregação, era tabernáculo, era tenda do encontro, eram nomes que se dava a essa tenda. A tenda era o ponto de encontro entre o homem e Deus e o homem. Assim como hoje nós temos a igreja, que é também um lugar, um ponto de encontro. Você não saiu da sua casa para vir aqui encontrar pessoas, assim acredito. Você saiu da sua casa e veio aqui para encontrar-se com o Senhor, para ouvir Deus falar com você através de uma palavra, através de uma profecia, através de um decreto. Você veio para adorar ao Senhor, ofertar a Ele o seu melhor louvor, ofertar a Ele a sua melhor adoração, ofertar a Ele ofertas no altar. Você veio aqui para se encontrar com o Senhor. No tabernáculo era a mesma coisa. O povo tinha um período em que eles se reuniam para se encontrar com Deus. O sacerdote entrava, oferecia sacrifício, o povo ficava ali no átrio esperando uma resposta de Deus, uma manifestação de Deus. E hoje nós temos a igreja, embora muitos acreditam que para ser crente ou para adorar a Deus não se necessita de um templo, mas foi o próprio Deus quem estabeleceu que deveria haver um lugar de encontro, um ponto de encontro, um endereço aonde o povo se reuniria para adorar o nome dele. Quando nós vamos para o Salmo de número 133, Bianquinha, nós vamos encontrar o salmista dizendo: ó, quão bom e quão maravilhoso é, quão suave, quão especial é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça
esqueça que desce sobre a barba de Arão e que desce também sobre a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali nesse lugar, aonde está essa união, aonde está essa reunião de pessoas, é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção. Então é nesse ambiente de culto, aonde há essa reunião de pessoas, que Deus ordena que a bênção seja liberada, que a bênção seja estabelecida. Quando nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor, Ele se faz presente. Jesus disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aonde Jesus está, é impossível não acontecer milagre, é impossível não ter uma palavra direcionada, é impossível não sentirmos algo diferente. Então, voltando para a tenda, ela era móvel, ela podia ser montada e podia ser desmontada. Quando Israel levantava acampamento para ir para outro lugar, eles desmontavam a tenda. Eu imagino a trabalheira que era para desmontar aquela tenda, e quando a nuvem parava, direcionando que ali era o lugar aonde se devia parar, ali também eles montavam novamente o acampamento. Era uma trabalheira. Eu posso imaginar como era o trabalho daquele povo, sacerdotes, levitas, coatitas, para poder cuidarem de toda aquela manutenção daquela tenda. Mas quando Israel se estabelece na terra prometida, nós vemos que temos ali o período dos juízes, aonde os juízes começam a julgar. Depois do período dos juízes, nós temos o período dos reis. Nós vemos Saul sendo levantado como capitão diante do povo de Israel, e logo em seguida nós vemos Davi assumindo o trono. Porém, Davi era um adorador. Diga comigo, ele era um adorador. E um adorador não consegue ficar sem congregar. Um adorador não consegue ficar sem adorar. Um adorador não consegue ficar longe desse ambiente de culto. Um adorador, ele precisa estar em ambientes aonde tem gente cantando, aonde tem palavras sendo pregada, aonde tem gente profetizando. Adorador é assim. Adorador gosta desses ambientes. E como Davi era um exímio adorador, ele desejou em seu coração edificar um templo aonde o povo pudesse se encontrar com Deus. Ele desejou em seu coração levantar um templo aonde a glória de Deus tivesse liberdade para se manifestar. Davi desejou edificar um templo para que o povo pudesse congregar, aonde o povo pudesse não mais estar diante de uma simples tenda, mas ele queria um templo, um lugar de encontro, um lugar aonde não só o sacerdote entrasse, mas um lugar aonde toda a congregação pudesse entrar e se reunir para adorar a Deus. Ele queria edificar para Deus um lugar nobre, um lugar aconchegante, aleluia. Porém, Deus não permite que Davi edifique para ele um templo. Por quê? Porque Deus entende que Davi havia derramado muito sangue. Davi era um homem de guerra, e homens de sangue nas mãos não podem edificar para Deus um templo. Deus entendeu isso. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 7 e 8. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, eu tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Aqui nós aprendemos algo muito importante. Edificar um templo
ou uma casa para que o nome do Senhor esteja lá, não é para quem quer, é para quem Deus permite. Edificar uma casa para Deus, um templo de adoração, não é para quem quer, é para quem Deus chama, é para quem tem um chamado para esse fim, porque há coisas que por mais que nós desejamos fazer, e estamos bem intencionados a fazer, e quem sabe é algo até bom aos olhos de todos, Deus não vai permitir, porque o nosso coração pode estar cheio de boas intenções, o plano pode ser bom, o projeto pode ser ótimo, e nós podemos até ter recursos financeiros para fazer, mas se nós não tivermos o aval de Deus, mas se nós não tivermos a validação de Deus, nós não vamos conseguir fazer. Lembra que Jesus disse, e eu me lembro muito desse versículo, sem mim nada podeis fazer, João 15, sem mim nada vocês podem fazer. Ei, se Deus não estender a mão e dar, o aval, se Ele não estender a mão e dar a confirmação, a gente não pode fazer nada, a gente não consegue alcançar nada, se não for pela permissão de Deus. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, Ele e somente Ele é que pode autorizar algumas coisas que tem gente aqui que está planejando fazer. Só Deus pode te dar a autorização que alguém aqui está pedindo, e quando alguém entende isso, irmãos, é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso. Você pode estar cheio de boas intenções e o projeto pode até ser bom, mas você precisa orar e pedir ao Senhor autorização. Senhor, eu posso fazer? Senhor, tu estás nesse negócio? Senhor, eu tenho a tua permissão? É do agrado do Senhor que eu faça isso? Porque não se trata do que eu quero fazer, se trata do que Deus me chamou para fazer, se trata do que Deus está querendo que eu faça, se trata do que Deus permite que eu faça, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito. Com cada um de nós, Deus tem algo específico. Com cada um de nós, Deus tem um plano específico. Com cada um de nós, Deus tem um projeto específico. Para cada um de nós, Deus deu um talento específico, uma missão específica, e usa de forma específica, e nós precisamos entender isso. Ninguém é igual a ninguém, cada um no seu quadrado, já dizia uma música que tinha por aí. Então, para Davi, Deus deu um talento para guerrear, para reinar. Era homem de guerra, era homem que não perdia batalha. Você não vai ver Davi perdendo suas batalhas, não. Era homem de guerra, era matador de gigante, era homem que não corria, que enfrentava todas as suas batalhas. Mas para Salomão, Deus deu a sabedoria e a graça para edificar. Davi morre, e seu filho Salomão, que tem a autorização para edificar o templo, ele assume o trono. Salomão se viu diante de grandes e numerosos desafios. Então, olha o que a Bíblia diz, e eu acho muito lindo isso. Salomão reúne líderes, e ele vai até Gibeão, e chegando em Gibeão, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Ele vai até Gibeão em busca da face de Deus, porque em Gibeão estava ainda o tabernáculo que Moisés havia construído e carregava pelo deserto. Então ele vai até lá, ele vai até o Senhor. Guarda isso no decorrer dessa mensagem. Ele vai até Gibeão, ele vai buscar do Senhor uma resposta, ele vai buscar do Senhor graça, unção, sabedoria para a missão que ele tinha que fazer. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 6, está escrito assim: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Depois dessa grande oferta, Deus aparece para Salomão em sonho. Isso é uma aparição. Deus aparece para ele, é uma aparição tremenda de Deus. Olha o que diz o versículo 7: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Deus apareceu.
Ele foi em busca e Deus veio. Deus apareceu para ele. E a resposta de Salomão para Deus, diante desse cheque em branco que ele recebe, olha só, Deus está dizendo: pede o que você quiser, Salomão, porque eu te dou. Ele recebe um cheque em branco só com assinatura, para ele colocar o valor. E olha só, os mais novos aqui não vai saber do que eu estou falando. Só conhece Pix e cartão. Mas os mais antigos aqui sabem que um cheque em branco naquele tempo, no nosso tempo, era algo muito valioso. Só se dava para quem você tinha, mas muita confiança mesmo. Salomão recebe isso, um cheque em branco só com a assinatura do dono, dizendo: pede o que você quiser. E a resposta de Salomão a isso foi algo impressionante. Olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas capítulo 1, a partir do 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no seu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti também não haverá. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então tem momentos que Deus coloca diante de nós oportunidades só para revelar o que existe dentro do nosso coração. E quando essa oportunidade foi dada a Salomão, ele revelou que o que tinha dentro do coração dele era comprometimento com a missão, era comprometimento com o que Deus havia confiado a ele. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com o povo, ele tinha um compromisso com o legado do seu pai, ele tinha um compromisso. Ei, tem gente que quando recebe uma grande oportunidade, quando recebe um grande cargo, faz igual um amigo meu finado dizia: embriaga no sucesso, fica todo embriagado, fica metido, passa por cima de todo mundo, não quer saber de mais nada, de mais ninguém, ele fica com o rei na barriga. Só que Salomão não, ele ficou, aleluia, no seu lugar dizendo: Senhor, eu conheço a minha limitação, eu sei que eu não sou tão bom assim, eu preciso que o Senhor me ajuda. A missão, a posição não envaideceu o coração de Salomão, ele reconheceu a própria limitação e se colocou na dependência de Deus. Ele não ficou deslumbrado com o reinado, não, ele sabia que ele dependia do Senhor, ele aprendeu com o seu pai a depender de Deus. No versículo 10, ele diz: dá-me sabedoria e conhecimento, para eu sair e entrar diante desse povo. Ele não pede para Deus diminuir a responsabilidade, ele pede para Deus aumentar a sua capacidade. Ele entende que o povo é grande, ele diz: é numeroso como o pó da terra, então eu preciso que o Senhor me dê capacidade, eu preciso que o Senhor me capacite. Tem pessoas aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais essa luta, tira essa luta da minha vida, Deus, acaba com isso, eu não aguento mais passar por isso. Eu vim dizer para você que essa não é a oração certa. A oração certa não é pedir para Deus acabar com as lutas, não é pedir para Deus acabar com os problemas. A oração certa é pedir para o Senhor aumentar a sua capacidade. A oração certa é pedir para Deus aumentar a sua força. Levanta a mão que eu vou liberar a primeira palavra profética dessa noite. Deus vai aumentar a sua capacidade, Deus vai aumentar a sua força, Deus vai aumentar o nível do seu conhecimento, Deus vai aumentar a sua resistência, Deus vai aumentar a sabedoria que você já possui.
possui. Deus vai aumentar os recursos nas suas mãos. Deus vai aumentar a graça, a sabedoria, a unção e o poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está dizendo para mim dizer para alguém aqui: eu não vou diminuir a missão, eu não vou diminuir as suas responsabilidades, mas eu vou aumentar o poder, eu vou aumentar a graça, eu vou aumentar a unção, eu vou aumentar a minha glória sobre ti. E não é o problema que vai diminuir, é você que vai crescer. Não é as coisas que vão ficar mais fáceis, é você que vai ficar mais forte. Oh glória, aleluia. Você percebe, glória a Deus, que no decorrer da vida as coisas não vão ficando mais fáceis, não. É a gente que vai ficando mais resistente. Somos nós que vamos ficando mais forte, somos nós que vamos ficando mais inteligente, somos nós que vamos adquirindo mais sabedoria para lidar com as coisas. Então é assim, não adianta pedir para Deus tirar a prova, não adianta pedir para Deus diminuir a luta. É você que precisa aumentar o nível da tua oração e dizer: Deus, eu quero é crescimento, eu quero é potência na voz, para quando eu falar os demônios estremecer, eu quero é novas forças, eu quero é uma nova unção, eu quero uma nova estratégia. Aleluia, glória a Deus. Você não precisa de uma missão menor. O que você e eu precisamos é de mais sabedoria, é de mais unção, aleluia. É de uma sabedoria maior, é de um discernimento maior, é de uma unção maior, é de uma glória maior sobre a nossa cabeça. É disso que a gente precisa. Nós necessitamos disso. Então não fuja da missão que Deus confiou a você. Entra diante de Deus com sabedoria e peça como Salomão: Senhor, eu quero sabedoria para eu poder sair e entrar diante desse povo. Gente, Salomão sabia que lidar com pessoas é uma das coisas mais desafiadoras que existe. Quem lida com o público, quem lida com pessoas de grande fluxo, porque lidar com gente, todo mundo lida, a gente precisa sempre de alguém para fazer alguma coisa, então nós estamos sempre lidando com gente, mas quem lida com um fluxo maior de pessoas, sabe que para lidar com pessoas, precisa ter habilidade. Para lidar com pessoas, precisa ter sabedoria, requer mais compreensão, mais entendimento, mais sabedoria, mais paciência, mais tudo. Se você quer lidar com pessoas com eficácia, você vai precisar estudar algumas coisas, vai precisar ter paciência, vai precisar ter compreensão. Salomão sabia. Ele disse: Senhor, se tu não me der sabedoria, conhecimento, eu não vou saber lidar com esse povo. Eu não vou saber sair e entrar diante deles. Gente, Deus respondeu de forma mais extraordinária ainda ao pedido de Salomão. Olha o que Deus diz. 1 Crônicas 11 e 12, nós já lemos e vamos ler de novo. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Olha que coisa linda. Já que você soube escolher o que pedir, eu vou te dar além do que você me pediu. Vamos dizer, esse Deus é tremendo, Ele sempre dá além. Ele observa cada detalhe. Deus vai além. Deus nos dá além do que nós pedimos. Deus vai além das nossas expectativas, e você precisa acreditar nisso. Ei, você que está passando uma grande luta, uma grande prova, parece aquela prova sem fim, parece interminável, fica tranquilo. Deus vai te dar além do que você tem sofrido. Ele vai te dar além do que você tem suportado. Ele vai além. Ele nunca perde para nós no dar, no oferecer, no abençoar. Ele nunca perde
perde para nós e nem fica no mesmo nível. Talvez alguém está aqui pedindo para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso de uma porta aberta. E o que Deus está querendo te dar é sabedoria para a porta permanecer aberta quando você pegar no trinco da fechadura. Porque tem gente que Deus até abre a porta para elas, mas elas são tão tolas que elas mesmas sabem como fechar. Elas mesmas se sabotam e elas fecham as portas diante delas. Ei, o Senhor quer dar aqui é sabedoria. Talvez tenha alguém aqui orando e pedindo: Deus, eu quero crescimento, eu preciso avançar. Aqui na visão profética fala tanto de avanço, fala tanto de crescimento. Eu preciso avançar, eu quero crescer. E o Senhor está dizendo: mas eu quero dar para você estrutura, meu Deus do céu. Para quê? Para que você possa sustentar o crescimento que eu te der. Ele quer dar estrutura para você crescer e permanecer grande. Não apenas crescer e na mesma velocidade que subir e descer. Não. O Senhor está nos forjando. Para quê? Para quando crescer, permanecer grande. Quem pode receber essa palavra nessa noite? Porque crescer, muita gente cresce, só que na mesma velocidade que sobe, também desce. Deus não quer fazer isso. Talvez tenha alguém orando e pedindo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê recursos. E o Senhor está dizendo: mas o que você precisa no momento não é de recursos, é de sabedoria para administrar os recursos que você já tem. Quantos estão entendendo? E que a sabedoria é muito maior do que muitas coisas que a gente está pedindo. Tem gente aqui pedindo: Deus, eu quero reconhecimento, Senhor, eu quero influência. O Senhor está dizendo: mas o que eu preciso te dar não é reconhecimento, não é influência, é caráter. Para quando você for influente, reconhecido, você dá glória ao meu nome e não envergonhar. Oh meu Deus, a minha igreja. Tem gente aqui que Deus está forjando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando em ti. Às vezes o que Deus quer dar não é o que a gente está buscando receber. O que Deus tem, irmãos, não é só uma bênção. Ele está nos dando nesta noite, através desta palavra, sabedoria. Deus está liberando nesse culto hoje uma unção de sabedoria. Para quê? Para sustentarmos aquilo que já temos. E depois de termos sabedoria para sustentar o que já temos, alcançaremos as bênçãos que precisamos para ter aquilo que nós ainda não possuímos. Aleluia! Você consegue crer nisso? Então levante a mão para receber, porque nessa noite o Senhor aumenta a nossa capacidade. Nessa noite o Senhor aumenta a unção de sabedoria sobre a nossa vida. Nessa noite o Senhor aumenta o nosso conhecimento. Em nome de Jesus, receba. Antes de algumas bênçãos chegar, o Senhor vai aumentar a nossa capacidade de administrar. Por quê? Porque para a próxima estação, meu Deus, exigirá de nós um conhecimento que a estação anterior não exigiu. A próxima estação vai exigir esse conhecimento, essa unção, essa ousadia que só aqueles que são sábios conseguem ter. Você pode entender isso? Aleluia! O que Deus está trabalhando dentro de mim e de você hoje será e terá relação com aquilo que nós vamos receber amanhã. Deus está nos preparando hoje para coisas grandes amanhã. Deus nos coloca em determinados lugares hoje e a gente nem percebe que é uma preparação de Deus para o nosso amanhã, para aquilo que nós vamos receber amanhã. Então, aguenta firme aí nessa situação, nesse processo, nessa luta. Há um preparo acontecendo no mundo espiritual, preparo esse que talvez você jamais imaginou que seria preparo, mas é preparo de Deus. Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, Deus está nos forjando. Por quê? Porque como diz aquela canção que a gente canta, tem coisa boa, cheia
chegando para a nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus, você não será apenas alguém que recebe, você será alguém que recebe e sabe administrar tudo aquilo que vem às suas mãos. Você não vai colocar nada a perder. Você não será apenas alguém que chega, mas você será alguém que terá estrutura para chegar, ficar e permanecer e sustentar-se aonde foi colocado. Glória a Deus. Você verá em nome de Jesus a bênção de Salomão se manifestar sobre a sua vida. Qual é a bênção de Salomão? É a bênção que vai além, é a bênção que te faz alcançar além do que você pediu. Essa é a bênção de Salomão, alcançar além do que pediu. Ele pediu só sabedoria e conhecimento, Deus deu a ele tudo aquilo que qualquer homem gostaria de obter, e eu profetizo que isso sucederá na sua vida, nada te faltará. Deus colocará nas tuas mãos bênção sem limite, Deus colocará nas tuas mãos até aquelas que você jamais pensou em pedir, mas Deus sabe que vai alegrar o teu coração, Deus sabe que você vai ficar muito feliz quando essas bênçãos chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Deus encontra um coração alinhado com o propósito, Ele não nega nada. Quando Deus encontra um homem, uma mulher que tem o coração alinhado com o propósito, que quer fazer a vontade de Deus, irmãos, para essa pessoa Deus não nega nada, para essa pessoa Deus abre portas, para essa pessoa Deus abre, recomandai portais espirituais, para essa pessoa Deus dá a bênção, para essa pessoa Deus dá unção, para essa pessoa Deus dá poder, para essa pessoa Deus dá sabedoria, para essa pessoa Deus dá recursos, para essa pessoa Deus dá tudo. Glória a Deus. Você pediu o que é necessário, mas a bênção virá com acréscimos. Ela virá com alguns acréscimos. E então Salomão tem essa palavra, ele tem o aval de Deus, ele tem a sabedoria, ele tem os recursos, e começa-se a edificar o templo. Já que ele tem o aval de Deus, então ele começa a edificar o templo. Deus vai levantar um homem por nome de Bezaleel para ajudar Salomão. A esse homem Deus dotou de sabedoria na parte de artesanato e na parte de tudo aquilo que o templo precisava na sua mobília. Olha que coisa linda, Deus preparou tudo para Salomão. Deus preparou o ouro que ele precisava para o templo, Deus preparou as pedras, Deus preparou a madeira, Deus preparou todas as coisas, nada lhe faltou. Aí a Bíblia diz que o templo foi construído, foi edificado. O templo era algo magnífico, o templo era algo extraordinário. Ele se tornou referência daquilo que é beleza e excelência. Olha que coisa maravilhosa. O historiador Flávio Josefo, aquele que tem um livro dessa grossura aqui, a história dos hebreus, ele escreve e diz que nações vinham de todos os lugares, pessoas das nações iam, faziam caravanas e iam em Israel, propriamente em Jerusalém, só para conhecer o templo. Era algo magnífico, era algo suntuoso. Pessoas vinham de todos os lugares para conhecer o templo, de tão maravilhoso que ele era em termos de beleza e de presença, de glória de Deus que habitava naquele ambiente. No dia da inauguração desse templo, foi a maior festa espiritual que se houve em Israel, com holocaustos, ofertas pacíficas, adoração a Deus como nunca houve antes. E Deus se agradou tanto que ele desceu, diga comigo, Deus desceu na casa com a sua glória. Deus encheu aquela casa de glória, Deus encheu aquela casa de poder. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, está escrito assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu
a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 4: e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, pegou? De ovelhas, 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus, e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Davi o louvava pelo ministério deles. Foi Davi que levantou esses sacerdotes, esses levitas, e colocou eles para adorar em turno. Deixa eu explicar esse versículo aqui para vocês. Existia uma torre de Davi, aonde 24 horas, trocando turno, eles adoravam a Deus. Deus não cessava de receber a adoração no tempo de Davi, porque ele colocou esses turnos de adoradores. Então esse povo estava tudo lá em pé. É disso que esse versículo está falando. Eles estavam ali adorando o Senhor. Olha lá, e os sacerdotes, eles tocavam as trombetas, ou seja, os chofares, eles tocavam trombetas de frente deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal de Salomão tinha feito, que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. Era muita oferta que se ofereceram para Deus naquele dia, foram muitos sacrifícios. Então Salomão e o povo fizeram algo inédito. Eles ofertaram a Deus bois, eles ofertaram a Deus ovelhas em abundância, como nunca se havia feito antes. E essa festa de consagração durou 7 dias, 7 dias de adoração, 7 dias de fumaça no templo. Nós lemos que os sacerdotes não conseguiam entrar. Por que eles não conseguiam entrar? Porque a fumaça da glória era tão grande que enchia a casa, e eles não conseguiam ver um palmo adiante do nariz. Por quê? Porque a casa estava cheia da glória de Deus. Vocês conseguem imaginar? Eu fico tão empolgada, e eu olho para a cara de alguns aqui, parece que está tão desanimado. Eu penso, ai meu Deus, se uma glória dessa viesse, eu ia deitar ali e sair rolando até entrar, e pegar de tudo, e aproveitar de tudo. Não importa se eu ia topar nas cadeiras, se eu ia quebrar minha canela, mas eu ia entrar, mesmo sem enxergar, e sentir tua glória, e sentir tua presença, e me envolver no teu poder. Eu gostaria que essa glória descesse aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Então preste atenção. Terminando a festa de consagração do templo, Deus vem até Salomão. Por favor, filha, projeta para nós 2 Crônicas 7, do 11 ao 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. É a segunda aparição de Deus para ele, ó. E o Senhor apareceu para Salomão de noite e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, volta lá, filha, ou se enviar a peste entre o meu povo, isso, agora 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Essa palavra faz um diferencial tremendo. Perpetuamente. Perpetuamente. Não tem fim. Decreto.
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E eu preciso que você entenda algo muito especial. Eu chamo a tua atenção aqui agora. Se você não prestou atenção até agora, daqui para frente presta atenção, porque eu preciso que você entenda que no capítulo 1 de 2 Crônicas, Salomão vai até a Deus em Gibeão. Só que agora no capítulo 7, depois que ele constrói o templo, edifica, faz tudo, oferece os sacrifícios, ei, não é mais Salomão que vai, é Deus que vem. Está pegando? Primeiro no capítulo 1 de Crônicas, Salomão vai até a Deus. Agora no capítulo 7 é Deus que vem, aleluia. Não é ele que vai, é Deus que se apresenta, é Deus que vem. Ele foi buscar uma resposta em Gibeão. Agora no capítulo 7, Deus vem confirmar a bênção sobre a vida dele em Jerusalém, no templo que ele havia edificado. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus virá sobre ti, Deus virá sobre ti. Ei, você que já foi muitas vezes em Gibeão, você que já subiu muitas vezes em Gibeão para buscar o Senhor com oração, com jejum, com sacrifício, em vigílias, em montes, em tantas buscas, ei, agora ele vem. Quem pode receber essa palavra? Muitas vezes foi você que foi, agora ele vai descer sobre a tua vida, ele descerá sobre ti, ele descerá sobre a tua casa, ele descerá sobre aquele problema, ele descerá para consumir o holocausto e dizer: filho, filha, eu estou aqui com resposta de oração, com resposta de jejum, com resposta de propósito. Não é você que vai, hoje sou eu quem vou até você. Aleluia. Sabe por que Deus veio? Deus veio porque Salomão priorizou a presença. Deus veio porque Salomão investiu no templo. Deus veio porque Salomão investiu recursos. Deus veio porque Salomão mobilizou pessoas. Deus veio porque Salomão preparou materiais. Deus veio porque Salomão edificou, Salomão consagrou, Salomão sacrificou. Aí Deus veio, Deus desceu na casa. Deus veio quando tem zelo, quando tem adoração, quando tem sacrifício, quando tem recursos investidos, quando tem pessoas mobilizadas. Deus desce, Deus vem na causa. Deus desceu na causa e desce também nessa casa. Ele desce também nesta casa. Deus vai descer nesta casa. Sabe para quê? Para honrar quem tem investido tempo, para honrar quem tem investido recursos, para honrar quem tem investido esforços, para honrar quem tem investido a vida, para honrar quem tem investido sacrifícios, para honrar quem tem investido adoração. Deus desce também nessa casa com honra, para honrar gente que entende o propósito, que entende o chamado e que está disposto, como Isaías, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, seja o que for que o Senhor for fazer, eu não quero ficar de fora, eu quero estar dentro desse projeto, eu quero estar dentro desse propósito, seja o que for que o Senhor for fazer, seja qual for o projeto, seja qual for o plano, conta comigo, Senhor, eu estou aqui. Entenda uma coisa: Deus não pode ser comprado com nada daquilo que fazemos, ou com qualquer coisa que nós podemos oferecer, mas Deus pode ser honrado com aquilo que fazemos e com aquilo que podemos oferecer. Quem pegou? Ele não pode ser comprado, mas ele pode ser honrado. E aonde Deus é honrado, ele se manifesta, ele trabalha, ele opera, aleluia. Deus se agradou do zelo de Salomão, Deus se agradou da excelência da construção de Salomão, Deus se agradou dos sacrifícios de Salomão, Deus se agradou da oração de Salomão, Deus se agradou do coração de Salomão. Olha que coisa linda.
Porque até o nosso coração tem que estar agradável ao Senhor. Porque se eu faço a coisa certa com a motivação errada, Deus não recebe, Deus não se agrada, Deus não desce, Deus não vem ao nosso encontro. Deus desceu com fogo, Deus desceu com glória sobre a casa. O templo, ele não era só magnífico em beleza, em ouro, em prata, não, ele era o lugar da presença, ele era o lugar do encontro. E sobre o templo tinha uma promessa, que quem orasse ali, quem oferecesse sacrifício ali, teriam as suas orações respondidas. Deus responderia. É por isso que até hoje, em Jerusalém, mesmo depois que o templo foi destruído, eles se apegam à única parte do muro ocidental que restou do pátio do templo, e ali oram. Por quê? Porque eles entendem que há uma palavra sobre aquela geografia, há uma palavra sobre aquele local. Foi ali que Deus disse que abençoaria e estaria ali perpetuamente. Lembra que nós lemos? Perpetuamente ele estaria ali. Então Israel entende que aquele lugar é um lugar sagrado, é o lugar onde Deus se revelou a Salomão, é o lugar onde Deus apareceu a ele, é o lugar onde Deus fez promessa. Então eles entendem isso, há uma promessa sobre aquela geografia, e é por isso que eles oram ali. Aleluia. Pessoas vinham de todos os lugares para ver o templo, e quando eles chegavam, eles ficavam impressionados com tamanha beleza, com tamanha excelência, e mais ainda com a presença, com a atmosfera que regia aquele lugar. O templo era o lugar onde habitava a glória de Deus, o templo era um lugar de conexão entre o homem e Deus, o templo era o endereço do milagre, era o lugar da bênção. E tudo que Israel tinha de mais precioso estava ali, naquele templo. O templo era tudo de mais lindo que o homem já havia construído na terra. E por causa da conexão que Israel tinha com aquele templo e com o Deus do templo, Israel era abençoado, Israel prosperava. O reino de Salomão foi o mais próspero que teve. E olha que Salomão cobrava do povo impostos caríssimos, mas como investia no templo, Deus honrava o povo não empobrecia nem assim. Israel prosperava, e a prosperidade de Israel incomodava os povos, o sucesso de Israel incomodava as nações. O nível de intimidade que Israel tinha com Deus através do templo, que era o local da conexão, estava incomodando os outros povos. Ei, não sei se você sabe, mas o sucesso incomoda. Gente falida, gente derrotada, não incomoda ninguém. Experimenta fazer sucesso, experimenta fazer algo que dá certo, experimenta prosperar e mostrar para alguém que você está prosperando. Experimenta mostrar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Inveja, levantes, perseguição. Ah, não sei não, hein? Acho que está vendendo droga. Ah, não sei não, hein? Eu acho que está fazendo alguma coisa errada, porque tem gente que é para eles algo insuportável você prosperar, você vencer na vida, você está bem, você está feliz, você viajar com a sua família, você comprar um carro novo, você reformar sua casa ou comprar uma casa nova. Tem gente que para eles isso é insuportável. O sucesso incomoda e gera em algumas pessoas inveja. Aleluia. Tudo que você fizer, irmão, e der certo, e prosperar, se prepara, vai ter inveja, vai gerar uma batalha em volta de você. Por quê? Porque vai ter levante. Mas eu te digo uma coisa: continue buscando, e continue sacrificando, continue
vindo no templo, continue adorando, continue oferecendo os seus sacrifícios ao Senhor, continue na presença de Deus, Ele te abençoará. Não pare por causa da inveja, não pare por causa da perseguição, não pare, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, ninguém vai te parar, aleluia. A inveja não vai te parar, a perseguição não vai te parar, a fofoca não vai te parar, as calúnias não vão te parar, falar mal de você não vai te fazer parar, nada e nem ninguém não vai te fazer parar, a contenda não vai te fazer parar, ameaças do inimigo não vão te fazer parar, a doença não vai te fazer parar, nada e nem ninguém te fará parar ou desistir daquilo que Deus já estabeleceu que é para acontecer sobre a sua vida. Nada e nem ninguém vai impedir o seu sucesso, em nome de Jesus. A inveja e a perseguição começaram, e o rei da Babilônia invade Jerusalém, leva o povo cativo. Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói muitas casas, vai devastando tudo e rouba os utensílios do templo. Meu Deus, lembra quando Beltesazar estava tomando um vinho numa taça, e uma mão apareceu na parede e escreveu Mene Mene Tekel Parsim. Ninguém sabia ler, ninguém sabia entender, era linguagem diferenciada. Chamou Daniel, Daniel disse, está escrito assim, ó: pesado fostes na balança, foste achado em falta, vai morrer hoje. Porque ele estava bebendo vinho com a taça que Nabucodonosor roubou do templo. Nada a ver ele beber vinho, mas ele bebeu na taça do templo, a taça santa. Pum, naquela noite morreu, faleceu. Porque não se pode brincar com coisa sagrada, não se brinca com coisa do templo, aleluia, oh glória a Deus. Ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo, é santo, é santo. Não se brinca com coisa santa. Tem gente que gosta de brincar com coisa santa, tem gente que gosta de brincar com coisa pura, tem gente que gosta de brincar com as coisas da casa de Deus. Mas eu venho com muito temor na alma para dizer para alguém aqui nesta noite: para de brincar com as coisas santas, porque essa mesma mão pode vir escrever na tua frente Mene Mene Tekel Parsim, fostes pesado na balança e foste achado em falta. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Ele rouba os utensílios do templo e ele destrói o templo, toca fogo em tudo, ele acaba com o templo. Ele destruiu o que Israel tinha de mais precioso. Ele destruiu o templo aonde o povo se conectava com Deus. O alvo do inimigo era destruir aquele templo. Por quê? Porque destruindo o templo, destruía também a conexão espiritual deles, porque era no templo o local de conexão, o lugar aonde eles se reuniam para orar ao Senhor. E destruindo o templo, eles destruíram a força espiritual daquela nação. Você precisa entender isso. O inimigo quer destruir aquilo que te traz força espiritual. O que é que rouba a tua força espiritual? A gente sabe aquilo que a gente faz e que nos deixa fraco espiritualmente. Tem gente que está uma bênção. Tem gente que está uma bênção. Aí de repente, ei, psiu, aquele amigo te convida, você vai. Volta fraco. Volta fraco porque foi onde não devia ir, ouviu o que não devia ouvir, falou o que não deveria falar, riu do que não era engraçado para você, como servo de Deus. Sua força espiritual se esgotou. Tem gente aqui que o que rouba a tua força espiritual, você sabe, é aquele site que você acessa. Rouba a tua força. Você se sente imundo, você se sente acusado pelo inimigo.
Tem gente que sabe e não para, e não põe um ponto final. Ei, hoje, acaba com aquilo que está acabando com você. Mate na tua vida aquilo que está te matando, aquilo que está sugando a tua força, aquilo que está roubando a sua energia, aquilo que está tirando você do propósito. Ei, o inimigo quer destruir aquilo que está te conectando com Deus. Não permita, não deixa. Tem coisas que só você pode fazer. Eu posso orar por você o dia, a noite, o mês todinho, mas se você não tomar essa decisão, nada muda. Nada muda. Eu não posso fazer por você renúncias que só você pode fazer. Eu não posso arrancar da tua vida coisas que só você, com a sua decisão e a sua determinação, pode arrancar. O inimigo quer roubar a tua força. Ele quer roubar aquilo que te promove para estar mais perto de Deus, mais junto de Deus. Por isso ele tenta te desanimar para você não vir aos cultos. Por isso ele tenta te desanimar para você não orar. Por isso ele tenta colocar empecilhos para você não jejuar. Por isso ele usa seu marido para perguntar assim para você: ei, vai morar na igreja agora? Já ouviu isso? Não precisa levantar a mão não, não se comprometa não, mas eu sei que fala. Vai morar na igreja. Por quê? Porque quer te impedir de estar no local aonde você se conecta, aonde você sente a presença, aonde você sente a glória de Deus. É por isso o inimigo coloca obstáculos. Ele usa pessoas, ele usa situações. Aí você vai buscar a Deus, está cansado, não busca por causa do cansaço. Aí você tenta buscar a Deus, mas está ocupado demais e não busca. Por quê? Porque tem tanta coisa à sua volta, é tanta ocupação. Ele sabe que te ocupando, te deixando sem tempo, ele vai conseguir roubar a tua força espiritual de buscar a Deus, de estar na casa de Deus. O templo foi destruído. Alguns judeus foram levados para o cativeiro e ali ficaram 70 anos. E quando terminam os 70 anos, o povo retorna para Jerusalém. No retorno nasce uma canção que nós conhecemos muito, que é o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Entre as nações eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós dizíamos: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Senhor, torna a regressarmos como as torrentes do sul, ou como as torrentes do Neguebe. Porque os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, com felicidade, com regozijo, trazendo nas suas mãos os feixes, os molhos, as recompensas. Foi nesse contexto que eles cantaram esse hino. E agora eles têm um grande desafio voltando para Jerusalém. Eles têm que recomeçar as suas vidas. E todos nós sabemos que recomeçar não é fácil. Recomeçar é algo difícil. Aqueles que tinham os seus campos, agora eles precisam recomeçar a plantar tudo de novo. Agora aqueles que tinham suas casas tinham que reconstruir as casas que Nabucodonosor queimou, derrubou, destruiu. Observe uma coisa: os anos foram passando e o povo continuou nos seus afazeres. O povo continuou, cada um cuidando do seu patrimônio, cada um cuidando de suas coisas, recuperando aquilo que se havia perdido, e eles se esqueceram do tempo. Esse é o maior perigo, pensar só em nós mesmos e não pensarmos que nós temos um Criador e que nós precisamos ter um encontro com Ele todos os dias. Lembra que ele vinha todos os dias se encontrar com Adão? Todos os dias. Deus quer ter encontros conosco todos os dias. Deus quer estar em conexão comigo e com você todos os dias. Não é uma vez no mês. Não é uma vez na semana. É todo dia. Deus quer conexão. Deus quer que a gente ora. É todos os dias. Deus espera que estejamos diante dele. A Bíblia diz que as pessoas passavam por cima das ruínas do templo e ninguém ligava, ninguém se importava, ninguém estava nem aí. Os mesmos que um dia adoraram naquele templo e foram cheios da glória, agora não estava nem aí. Os mesmos que um dia oraram naquele templo e Deus respondeu às suas orações, eles não estão nem aí. Passavam por cima das ruínas do templo e não faziam nada. Deus estava vendo tudo e por causa disso fez o quê?
fechou as portas. Deus falou: o quê? Vocês não vão construir um templo, não? Vocês não vão mexer aqui aonde Nabucodonosor derrubou? Peraí, eu sei como tratar com vocês. Fechou as portas. As portas se fecharam. O povo começou a enfrentar uma escassez, uma dificuldade. Porque quando o povo de Deus abandona as coisas de Deus, a crise bate na porta. Quem está pegando? E foi nesse cenário que Deus levantou um profeta chamado Ageu. Ageu, capítulo de número 1, do 4 ao 11, diz assim: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Eles trabalhavam e não via recompensa, recebia o salário, mas não conseguia fazer nada com aquele salário. Eu tenho certeza que tem gente que se identifica com isso, mas não se atenta para o espiritual da coisa. Salomão escreveu com muita propriedade. Salomão, com muita propriedade, disse assim: é a bênção de Deus que enriquece e não traz dores. Tem gente que é igual o pai do Cris, tem 3 empregos, mas não é próspero. Se identificou aí? Não é próspero. Por quê? Porque não é o tanto que eu estou fazendo que vai me prosperar, é o tanto que Ele me abençoa que vai me prosperar. É o quanto Deus me abençoa, é a benção que me enriquece. É o favor de Deus sobre mim. Salomão entendia muito bem disso. Ele disse: eu tenho uma bênção, por isso eu sou próspero. Por isso nenhum outro rei, antes de nem depois de mim, será tão rico. Deus já explicou, Deus já falou. Por quê? Porque Ele determinou que a bênção estará sobre mim. Então ele entendia de ser abençoado, ele entendia de prosperidade. Olha lá, que coisa linda, Bianquinha, obrigado, aleluia. É a bênção do Senhor que enriquece, gente. É a bênção do Senhor. Se você tem a bênção, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, aleluia, glória a Deus. O Theo está ali, não deixa mentir, né, Theo? Ele pediu para o Senhor e ele falou: Senhor, eu quero um emprego onde eu não trabalhe e ganhe dinheiro. Aí Deus deu para ele um ponto de táxi, gente. Deus deu um ponto de táxi. Naquela época um ponto de táxi era algo muito valioso, aleluia. Então o taxista trabalhava e o Theo dormia, e quando acordava ele recebia o aluguel do ponto. Ai, irmãos, isso aqui é bênção, aleluia, isso aqui é bênção. É você só olhar, acordar de manhã e o salário está lá. Oh, Deus te paga para dormir, oh glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. A gente ri, irmão, mas é a fé dele, foi a fé dele. Ele disse: eu não quero trabalhar, eu quero só ganhar o dinheiro. E Deus preparou um meio para ele só ganhar o dinheiro sem trabalhar. Pede para ele, senta do lado dele, cola nele, fala: Theo, me ensina essas orações. Ele vai te ensinar como é que faz essas orações. Irmão Natal já está ali, ó, pedindo uma dica. Ele orou, ele pediu a bênção, e o Senhor o abençoou. Deus fechou as portas, Deus tirou do povo as bênçãos.
Por quê? Porque o povo não estava se importando com o templo, porque o povo estava muito egoísta. Mas quando o profeta Ageu veio com essa palavra, quando o profeta Ageu trouxe a palavra, o povo deu ouvidos, o povo deu crédito, e o povo se voltou para o templo, e o povo começou então a reconstrução do templo. Mas reconstruir, como eu já disse e repito, gente, não é algo fácil. Só quem viu algo desmoronar diante dos seus olhos sabe quão difícil é a reconstrução, porque a reconstrução envolve sentimentos, envolve lembranças, envolve dores na alma. Por isso é tão difícil reconstruir um lar onde houve uma traição. Por isso é tão difícil reconstruir uma empresa onde faliu, perdeu tudo. Por isso é tão difícil reconstruir uma vida. Ei, uma vida depois que você tem perdas relevantes para você. Por isso é tão difícil reconstruir, dar continuidade a um ministério após uma queda. Por isso é tão difícil reconstruir uma vida espiritual depois que se desvia dos propósitos e da presença de Deus para voltar. É o maior trabalho, é a maior luta. Eu vejo isso lá no presídio, quando a gente faz os cultos lá. Gente, vocês precisavam estar lá para ver. Qualquer louvor que se canta lá, principalmente os mais antigos, elas cantam com tanta força, cantam na maior altura. Por quê? Porque elas têm saudade da casa de Deus, do lugar onde se louvava o nome do Senhor. Mas falta força para reconstruir uma vida com Deus. Está tão afundado no crime, está tão afundado no pecado, que não tem força para uma reconstrução. Gente, reconstruir uma vida espiritual não é fácil. A reconstrução em todos os aspectos não é fácil como algumas pessoas acham que é. Ei, reconstruir não é fácil, mas eu tenho uma notícia boa: é possível. Oh glória! Não é fácil, mas tem jeito. Não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Ele é o Deus da restauração. Aleluia! Ele é o Deus que refaz o que foi desfeito. Ele é aquele que reconstrói aquilo que foi destruído. Ele é o Deus das novas chances. Ele é aquele que pega um pedacinho do caco, meu Deus, e refaz um vaso novo. Aleluia! Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Eu posso refazer, eu posso reestruturar a sua vida. O povo começa a reconstruir já nos alicerces. Eles começam a chorar. Por quê? Porque as lembranças do templo que foi destruído era forte dentro do coração deles. Eles tinham lembranças muito fortes dentro deles. Nos alicerces eles já choravam. Os mais antigos, que viram o primeiro templo em todo o ouro, em toda a prata. Quando nós vamos ver um templo daquele de novo? Nós não temos tudo isso para reconstruir. Nós não temos todo o recurso que Salomão tinha para nós reconstruir. Então eles choravam. Eles choravam na presença de Deus e dizia: templo bonito. Era o templo no tempo de Salomão. Foi o templo que Salomão construiu. Nós nunca poderemos chegar naquele nível. Nunca vamos conseguir alcançar um outro templo daquele. Eles estavam presos às lembranças do passado e não tinham forças para o recomeço. Quem vive preso às lembranças do passado não consegue ter forças para recomeçar. Ei, se livre dessas lembranças do passado. Se livre dessas coisas que te prendem ao passado. Tem coisas que é real e eu preciso te desenganar aqui hoje. Tem coisas que se foram e não vão voltar. Tem coisas que um dia foram e não será de novo. E é preciso seguir, prosseguir, mesmo sabendo que essas coisas não existirão mais para nós. É algo muito inegável que às vezes nós ficamos presos a algo que um dia foi, achando que será de novo. Mas existem coisas que um dia foi, mas não voltará a ser. E nós precisamos nos conformar e dar glória a Deus e seguir com aquilo que restou, e seguir com aquilo que temos. Ei, dá glória a Deus por aquilo que você
tem, aleluia. E para de chorar por aquilo que não existe mais sobre a tua vida, porque senão isso vai te impedir de romper, isso vai te impedir de avançar. Você precisa aprender a se desapegar. Eu me lembro que eu era muito apegada às pessoas. Assim que eu comecei o ministério, eu tinha um apego com as pessoas, um apego. Só que no decorrer da caminhada, pessoas vêm e pessoas vão. Quem está pegando? Eu ficava abalada quando alguém saía do ministério, deixava a igreja. Eu ficava entristecida, eu ficava me cobrando e perguntando: meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Será que eu não pregava bem? Será que eu orei pouco? O que eu fiz? E eu ficava muito triste, até que Deus me ensinou não me apegar demais. Tem gente que fala que vai contigo até o fim, mas não vai nem até na esquina. Chega na esquina ali, ó, antes um pouquinho ela te abandona. E tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um segue o seu destino, cada um segue a tua vida. Eu sofri, mas aprendi. Nem tudo é para sempre, e nem tudo é para todos, e nem todos vão estar juntos para sempre. Tá tudo certo. Até irmão gêmeo se separa. E tá tudo bem, gente. Nem é todo mundo que vai ficar com a gente a vida toda. Tem gente que é amigo para a vida toda, mas tem gente que no meio do caminho vai virar teu inimigo, e tá tudo bem. Tá bem nada, mas a gente precisa ficar bem. A gente precisa ficar bem. É o que temos para hoje. Então vamos sorrir com o que temos para hoje. Vamos se alegrar com o que temos para hoje. Vamos dar glória a Deus com o que temos para hoje. Prometeu amor eterno, e o amor não durou nem um ano. Vamos se alegrar com o amor que temos hoje. Aleluia. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. O povo pensava: e agora, o que vamos fazer? O que é que os outros vão dizer desse templo que nós estamos reconstruindo? O que é que as outras nações vão dizer? Porque antes eles vinham para ver o templo na sua beleza, agora eles vão vir para debochar de nós. Ei, deixa eu te dar uma dica de ouro. Pare de viver pensando no que os outros vão pensar. Pare de viver preocupado com o que os outros vão dizer. Entenda uma verdade: pessoas falam mal de mim e falam de você também, tá? Eu acho tão engraçado quando alguém chega e fala assim: ai pastora, hoje o fulano falou mal de você. E eu, ixi, você não sabia que fala mal de você também não? Ou você acha que fala mal só de mim? Não, deixa eu te dizer, falam mal de mim, falam mal de você. Algumas coisas são verdade mesmo, outras são mentira, e tá tudo bem. Não vai mudar nada na minha e nem na sua vida. Não muda nada. Tem coisas que os outros falam de mim e é verdade mesmo, e tem coisas que eles falam e é mentira. E o que é que muda em mim? Nada. Então, eles estavam tristes. Eles pensavam: o que os outros vão dizer? Vão olhar para esse tempo que não tem tanto ouro, não tem tanta prata. O que é que eles vão dizer agora? Eles ficavam preocupados. Eles começaram a chorar. Eles começaram a se entristecer. Esse templo não é tão bonito, ele não é tão belo. Ei, não viva em função dos outros, não. Quando Deus vê essa lamentação deles, quando Deus vê esse povo queixando, aí Ele vem de novo, usando Ageu no capítulo 2, versículo 3 até o 7, que diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? E como é que vocês estão vendo a casa agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Eles olhavam e diziam: aqui não é nada diante daquela que Salomão construiu. Aquela casa era muito mais bonita. Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos.
segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Tem gente que entendeu o mistério e já pegou. Tem gente que entendeu e já pegou. Aleluia! Deus estava dizendo: você está olhando e menosprezando a casa, né? Você está olhando e dizendo que não é tão bonita como a que Salomão edificou. Mas tem um negócio. Vamos para o versículo 8. Minha prata, você está preocupado com prata? Eu já tenho. Meu é o ouro, não preciso de ouro aqui no templo, eu também já tenho, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa vai ser o quê? Diz o Senhor dos exércitos: e neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: eu vou dar a minha paz. Paz é shalom. Ele está dizendo plenitude. Eu vou dar plenitude por causa da glória que eu vou derramar sobre esta casa. Essa casa terá plenitude de paz, essa casa terá plenitude de prosperidade, essa casa terá plenitude de alegria, e essa casa terá a plenitude maior de todas elas, a plenitude da salvação estará sobre essa casa. Deus está dizendo: eu tenho uma glória maior. Ele está dizendo: a glória que eu vou manifestar aqui será maior. A glória será tão grande que eu vou fazer abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Tudo vai abalar por causa dessa glória que eu vou derramar nessa última glória. É uma glória muito maior, é uma glória tremenda. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aleluia! Deus vai derramar uma glória tão grande, mas tão poderosa, que vai restaurar relacionamentos quebrados. Deus vai derramar uma glória tão grande nesta casa, que os desviados voltarão ao altar, arrependidos de seus pecados, dizendo: eu quero voltar para a casa de Deus. A glória que Deus vai derramar nessa casa vai ser algo tão grande, aleluia, que pessoas descrentes vão começar a crer. A glória que Deus vai derramar nessa casa vai ser tão grande que o paralítico vai começar a obedecer os comandos do cérebro, e as pernas vai começar a movimentar, os braços vão começar a se movimentar, ou vai voltar a andar. A glória que Deus derrama nesta casa será tão grande que vai levantar profetas, vai levantar pregadores, vai levantar homens e mulheres cheios da presença, cheios da unção, homens e mulheres que não vão vender a tua unção, mas homens e mulheres que vão transbordar na vida de outros, homens e mulheres que vão manifestar o poder de Deus, e o nome do Senhor será glorificado, porque a glória dessa última casa, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, será maior. Há uma glória maior sendo liberada sobre este lugar. A glória vai ser tão grande que o advogado vai te ligar e vai dizer: ganhamos a causa. A glória vai ser tão grande que você vai procurar o teu nome no SPC, no Serasa, não vai achar, não vai achar, não vai estar lá. Por quê? Por causa da glória, por causa da glória, por causa da glória. A presença de Deus, a glória de Deus na casa. A glória vai ser tão grande que você vai procurar os seus nomes em processos e o seu nome não estará lá. Você pode estar vivendo um dos piores momentos da sua vida,
um dos piores fracassos da sua vida, que a glória de Deus vai entrar e vai mudar a sua situação. Tem pessoas que chegaram aqui humilhadas, angustiadas, se sentindo mal, rejeitadas, sem força, sem ânimo, sem esperança. Mas a glória de Deus vai descer sobre a tua vida, vai tocar sobre você, e o seu estado não será igual. Sabe qual é a glória maior de que Deus estava falando? Cristo. Cristo, Ele é a glória maior. Maior que prata, maior que ouro, maior que madeira pura e qualificada. Ele é a glória maior. Cristo é a glória de Israel. Ele é a glória de que Deus estava falando. Ele disse: vocês se impressionam com coisas lindas, mas eu tenho uma glória maior. O desejado das nações. Não é isso que está escrito? Virá o desejado das nações. Ele é a glória maior. Ele é a maior glória. E olha onde ele se revelou. Lucas 2, a partir do 28. Jesus foi levado para ser apresentado no templo. Ele então, está falando de quem? Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para glória de teu povo Israel. Ele é a glória daquela última casa, e Ele é a glória dessa casa. Ele é a glória dessa casa. É Jesus, o nosso amado. Ele é a glória dessa casa. Ele é a glória, adorado, entronizado no meio dos nossos louvores. Ele é a glória que nós buscamos nesta casa. Ele é a glória que nós sentimos nessa casa. Ele é a glória, aleluia.